Na Bíblia, nós conhecemos vários e vários homens de Deus e várias mulheres de Deus. A Bíblia é repleta de profetas, de profetisas, de homens que se dedicaram totalmente para Deus, que chegaram, de certa forma, a agradar a Deus, de tal forma que Deus não suportou eles mais nesta terra, por conta deles terem alcançado um nível de pureza, santidade e amor aos olhos de Deus e também, obviamente, de justiça, que Deus os tomou da terra. Você conhece quais são os únicos dois homens da Bíblia que não morreram até os dias de hoje? Pois é, fiquem no vídeo até o final e descubrem quem são eles. A Bíblia cita a existência de dois homens do Antigo Testamento que eles se destacaram além dos outros homens do Antigo Testamento, os homens de Deus, é claro, os homens que se dedicaram à fé, que se dedicaram toda a sua vida e a sua história para Deus e que agradaram a Deus de tal forma que tais homens não ficaram mais na terra. Deus, o próprio Deus, os tomou da terra. A maioria das pessoas os conhecem e, de certa forma, um destes personagens talvez seja o mais misterioso dentre eles. E no caso, este personagem, eu já começo falando a respeito de sua vida. Nós temos poucas descrições a respeito de sua vida, mas as poucas descrições que nós temos no Antigo e no Novo Testamento a respeito da pessoa dele são aquelas que realmente falam que ele aí foi o que Adão não foi, literalmente, para Deus. Até porque ele agradou a Deus mais do que qualquer homem nesta face dessa terra possa ter alcançado. Ninguém nunca alcançou aí o patamar de Enoque no quesito agradar a Deus e ser justo, bom, reto aos olhos de Deus. Não existe nenhum personagem bíblico que se equipara a Enoque, sendo Enoque o sétimo homem da descendência de Adão e sendo ele também o primeiro de todos os profetas. Sim, foi no caso aí Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi o primeiro de todos os profetas da terra. Ele agradou a Deus de tal maneira e de tal forma que ele não mais ficou nesta terra, por conta que Deus para si o tomou, Deus o tirou da terra, por conta dele ter agradado tanto, mas tanto a Deus. E existem até mesmo alguns inscritos antigos a respeito de Enoque, o próprio e famoso, talvez o livro mais famoso aí da Bíblia e que não está na Bíblia, é o livro de Enoque. O livro de Enoque ele é mencionado algumas vezes aí na Bíblia Sagrada, porém no nosso cânon sagrado ele não está, apesar de ele existir em outros canons sagrados aí do cristianismo, como por exemplo os cristãos da Etiópia têm o livro de Enoque aí. O livro de Enoque narra aí Enoque como sendo o profeta da época anterior ao dilúvio, quando Enoque pregava aos descendentes de Adão aí pelas linhagens de... Foi o próprio Enoque que profetizou contra o mundo anterior ao dilúvio, e ele é descrito na Bíblia como sendo o bisavô do próprio Noé, o homem que foi justo aos olhos de Deus e o único a entrar na arca de sua época. E foi ele, seus 3 filhos, suas 3 noras ali que deram origem à humanidade, juntamente Noé e também a sua esposa. Muitos homens chegaram a agradar a Deus, mas Enoque se destacou entre todos estes homens, e Enoque permanece vivo até os dias de hoje, na glória de Deus, vivo em carne e osso. Ele está vivo perante Deus, pois ali em sua fé, em seu cotidiano, em sua vida aqui nesta terra, ele alcançou aí no caso um nível de santidade e pureza de aí o colocar no mundo, nos céus, no mundo espiritual,
aí junto com o próprio Deus. O segundo personagem descrito na Bíblia como um dos únicos homens que não morreram na Bíblia é o próprio Elias. Elias, em sua época, alguns o consideram como sendo o segundo Enoque, e sendo um homem muito semelhante a Enoque no quesito agradar a Deus e ser um homem mais santo, ser um homem mais puro aos olhos de Deus. A maioria das pessoas conhecem aí a história e a origem de Elias, o Tésbita, um homem aí israelita que lutou contra Jezabel, que é descrita por muitos aí como sendo a pior mulher das escrituras sagradas. Lutou, fez com que fogo através de sua fé, mandado pelo próprio Deus, caísse do céu, e muito além disso, fez também que o céu parasse e não chovesse com as suas próprias palavras, e logo após a confirmação do próprio Deus que suas palavras aconteceriam. Elias, no Antigo Testamento, ele se destaca de uma forma muito, mas muito forte e uma forma de um personagem muito ousado. A maioria dos profetas no Antigo Testamento e os profetas, de modo geral, são pessoas ali de Deus, são porta-vozes de Deus e são ali seres, de certa forma, ousados, onde eles não temem a reis, a sacerdotes, onde eles simplesmente entram, questionam, entregam as suas profecias e simplesmente chamam todos ao arrependimento e ensinam a Bíblia, ensinam as escrituras antigas, sagradas do próprio Deus, da forma que elas devem ser realmente ensinadas. Elias, ele alcançou aí o nível de que o próprio Deus mandasse uma carruagem de fogo, no caso, num grande redemoinho, ali o levar para os céus. Imagine o quanto Deus estimou Elias, mandando uma carruagem dele vir buscar este homem que o servia na terra. Apesar de Elias ter sido um homem realmente muito fiel para Deus e ser um dos únicos personagens a nunca morrer e que vivem até os dias de hoje, desde a antiguidade bíblica, apesar de tudo isso, alguns estudiosos dizem que Elias retornará no Apocalipse e cumprirá mais uma missão para o próprio Deus, ele e também o próprio Moisés em Apocalipse, no capítulo 11, e as escrituras sagradas falam que ele sim experimentará a morte em sacrifício de certa forma, no caso como um mártir aí no Apocalipse para Deus. Estes foram os dois homens das escrituras sagradas que nunca morreram e que vivem até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo do canal. Se quiserem vídeos semelhantes a esse, é só vocês pedirem aí no canal que eu estarei produzindo e trazendo para todos vocês assistirem. Dito isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.